as coisas, enfim, esse drama dos pais, meu filho tem um problema mental, emocional ou de comportamento. Essa é uma das angústias de quem te procura na clínica? Com certeza, Branches. Nem todo problema de comportamento ou problema emocional vai se constituir uma doença na infância, ou uma doença emocional, ou uma doença mental. Os problemas de comportamento ou os problemas da saúde emocional de alguém, eles podem ser divididos em 3 esferas básicas, né? A esfera dos problemas do desenvolvimento, quando problemas no desenvolvimento, tanto biológico quanto emocional, causam sofrimento a uma criança. Os problemas emocionais propriamente dito, como as depressões, as ansiedades, os diversos tipos de depressão, como a depressão comum, maior, ou a depressão bipolar, né? Os problemas de fobias, de pânico, que é possível encontrar em diversas idades, e os problemas de comportamento, que são os problemas do desenvolvimento da compreensão das emoções, no desenvolvimento dos conceitos emocionais e dos conceitos de relação consigo mesmo, com as regras e com a comunidade. Eu conheço pais que são excelentes pais, cuidadosos, responsáveis, comprometidos, mas o filho é uma fera. Eles chamam, meu filho é uma criança, nem uma criança, de tão difícil de administrar. Será que eu errei na educação? O pai costuma se questionar. Sim. O pai carrega essa angústia, como é que a gente pode ajudá-lo a resolver isso? Isso. Nem toda dificuldade de comportamento, como comportamento mais inquisidor, opositor, desafiador, necessariamente é um problema de saúde. Porém, quando isso se transforma numa intensidade tamanha que faz com que essa criança tenha dificuldade nas relações com as crianças da mesma idade, ou dificuldade na relação com os adultos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, isso tem que ser um sinal de alerta de uma procura de uma ajuda de profissionais da área para avaliar a intensidade desses sintomas, se esses sintomas estão somente num contexto ambiental momentâneo ou se estão se transformando num processo patológico que pode causar danos tanto ao momento quanto ao seu futuro. Não pode prejudicar a vida de relação dessa criança, né? Não. Destruindo as coisas na escola, arrebentando os brinquedos dos coleguinhas. Né? Ninguém vai querer conviver com uma criança assim. E muitas vezes mesmo pais que têm uma conduta adequada de educação, né? Essas dificuldades no desenvolvimento do comportamento, eles têm origens em vários fatores diferentes. Um é o próprio temperamento da criança, que é o que a gente está acostumado a ouvir no consultório, mas é genético. Então, genético não é uma equação tão simples como dizer, eu tenho uma herança e imediatamente a herança biológica vai se manifestar da mesma forma. Porque às vezes dentro de casa tem um irmão quietinho e um irmão agitadinho. Sim. Então, mesma herança genética, como é que fica? O temperamento de uma criança, ele é um dos componentes da equação. E aí teremos também a maneira com que o ambiente, que seria a família, no caso, mas além da família pai e mãe, tem o ambiente escolar, o ambiente da família ampliada, de tios, avós e parentes, onde se transmite os conceitos das regras, da organização hierárquica entre as relações humanas, a qualidade afetiva de transmissão dos valores das relações humanas, né? Então, uma pessoa ela pode ser uma pessoa muito boa, mas não necessariamente isso garante que ela vai estabelecer boas relações afetivas no ambiente doméstico ou no ambiente privado. Né? Muitas vezes a gente tem ambientes que favorecem que esse temperamento que tem uma dificuldade de tolerar frustrações, que tem uma dificuldade de internalizar alguns conceitos de regras e de hierarquias, favorecem com que esses temperamentos se manifestem de uma forma cada vez mais disfuncional, o que vai levar a
muitos problemas, tanto de comportamento, quanto de saúde no futuro, quanto o risco de abuso de drogas, o risco de uma não adequação às regras sociais, o que pode impedir que, às vezes, uma manifestação de potencial de inteligência e de criatividade se manifeste. Inclusive, muitos pais, na hora que levam o filho para uma clínica, costumam perguntar, poxa, será que a agitação do meu filho não é só uma manifestação de inteligência, de criatividade exagerada? E, às vezes, não se dá o tempo suficiente para olhar para dentro da qualidade da sua própria relação com a esposa, com a família. E a criança está de olho nisso tudo. Qual é o impacto do que ela percebe dentro do seu ambiente que pode repercutir na sua conduta? Sim, os pais, geralmente, temos aquela máxima, né? Os pais são últimos a saber sobre o que está acontecendo com o seu filho. Então, isto, como conhecimento popular, nos atenta para um significado. Como é difícil reconhecer nos nossos próprios filhos as dificuldades que eles apresentam no seu cotidiano, porque isso implica em assumir um problema dentro de casa, assumir vários sentimentos ambíguos, tanto de puxa, coitado, ele precisa de ajuda, frente a, nossa, que culpa eu tenho sobre a manifestação do problema do meu filho. O projeto de filho perfeito não se concretizou. Isso, meu então, filho tem defeitos, né, que eu tenho que arrumar. Isso, então, muitas vezes dificulta as pessoas a buscarem ajuda no momento adequado, para que essas dificuldades do desenvolvimento, do comportamento e das emoções seja canalizada para uma forma positiva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper você aqui, vamos continuar sobre essa questão da família, pai e mãe influenciando diretamente na conduta do filho, no olhar que o filho vai amadurecendo para o mundo, para as coisas, para o ambiente, para os animais, para outros amiguinhos e para a vida, enfim. Daqui a pouco estamos de volta para falar sobre essa questão. O uso de medicamentos, a questão da depressão, a questão dos transtornos, vários que aparecem na vida da criança. Vamos entender tudo isso com o Dr. Gustavo Giovanetti. Até já. Você viu que o tema do programa de hoje é bastante trabalhoso e importante para a felicidade dentro de casa. Quanto mais nós pais conhecemos a qualidade da vida mental do nosso filho, melhor. Mais instrumentos teremos, mais ferramentas teremos para lidar com ele ou com ela, com a nossa criança. Quem fala comigo a respeito disso é o Dr. Gustavo Giovanetti, que é psiquiatra com especialidade em psiquiatria infantil. Mas se o paciente adulto chegar lá, também vai ser tratado, né, doutor? Com certeza. Ser tratado. Agora, eu lhe fiz uma pergunta no bloco anterior a respeito da questão que alguns pais levam. Essa agitação do meu filho não é uma manifestação de criatividade, de inteligência? Como é que é isso? Que abrangência podemos dar para essa questão? Não podemos diferenciar, né? Devemos diferenciar a criatividade das não respeito aos limites e às regras. Então, criatividade não é eu posso fazer o que eu quero. A criatividade é a minha capacidade de resolver problemas, inovar dentro das regras que me são propostas. Né? Então, uma criança criativa, ela, mesmo sujeita a regras, ela vai ter saídas, tanto para se sentir melhor naquele ambiente, fazer daquele ambiente algo mais prazeroso, mais estimulante, e não ser uma pessoa que o tempo todo questiona o porquê eu devo fazer isso, ou porquê não devo fazer isso. Muitos pais se preocupam de que ao levar o filho e o medo do receituário médico, o filho vai ficar dopado e a criatividade dele vai ficar abafada. Essa preocupação procede? As pessoas têm esse imaginário, porque a psiquiatria é uma especialidade médica que historicamente está associada, né, a podar a criatividade dos artistas ou abuso frente ao comportamento das pessoas. E cada vez mais a psiquiatria se mune de conhecimento científico, humano, né, das ciências biológicas, das ciências humanas, e dentro da ciência biológica temos os usos dos remédios, que prescrito por um profissional experiente e adequado, ele sempre vai medir as vantagens e as desvantagens do uso de uma medicação. Então, se esse profissional decidiu
que essa medicação pode ajudar o seu filho, tanto para um problema de comportamento, como para uma doença emocional, como a depressão ou a ansiedade, significa que na balança o benefício do uso do medicamento vai ser maior do que os seus possíveis prejuízos. Ou seja, os pais não precisam ter medo de levar o filho para o psiquiatra infantil para que ele seja bem orientado. Esse medo não deve existir. Isso. Agora, um desafio para a psiquiatria infantil. Vários países, quando acontecem alguns casos dramáticos, bizarros, de crianças que cometem crimes hediondos ainda na infância, matando outras crianças às vezes, e são julgadas, inclusive. Alguns países aceitam o julgamento, a criança já leva um registro na sua ficha, ainda fora do período. No Brasil não se faz isso, a criança não é presa, ela é apreendida e levada para um regime educacional, né, que teoricamente deveria funcionar. Sim. Né, mas o grande medo dos pais é esse: será que meu filho pode se tornar um psicopata? Ao olhar esses casos, de olhar para o filho dentro de casa um pouco mais agitadinho? Isso. A manifestação desses comportamentos, né, eles se iniciam na infância, mas eles precisam de todo um contexto ambiental, pessoal, os seus riscos que ele traz de problemas do nascimento, de como ele é tratado ao longo do seu desenvolvimento, tanto nos aspectos emocionais quanto educacionais. Porém, numa determinada época e numa determinada estrutura adquirida, nem todo problema passa a ser só um problema de saúde, como você mesmo apontou. Um momento onde o indivíduo está totalmente desajustado ao convívio com a sociedade, isto transcende o problema da saúde. A saúde pode contribuir para a sua melhoria em alguns aspectos, mas é a sociedade que vai, dentro dos seus legisladores, decidir o que se faz. Em alguns países vão ser julgados dentro do sistema criminal comum. Em outros países como o nosso, idealmente deveria ser uma medida socioeducativa, que poderia resgatá-lo deste desvio do seu desenvolvimento. Então, é um papel que vai além do sistema de saúde da nossa comunidade como um todo. Muitos pais preocupam e acreditam que dizem que os jogos eletrônicos, cada vez mais rebuscados e alguns até mais violentos, com sangue jorrando, tudo, né, que aquilo vai impregnando a cabeça da criança a ponto de deixá-la mais próxima de um transtorno. Até que ponto isso é procedente? Isto é um tema polêmico, interessante e que, diríamos, você vai encontrar pessoas que vão ser a favor do uso dos jogos como uma forma de incremento da cognição do indivíduo. Ele vai aumentar sua capacidade de memória, reflexos e raciocínio. Outros vão falar: nossa, mas esses conteúdos violentos vão trazer uma tendência ao meu filho a ser violento. Então, um jogo não é capaz de transformar o ser de uma pessoa. O jogo... Mas ele pode estimular? Vai depender da qualidade do desenvolvimento emocional daquele indivíduo. Se um indivíduo tem uma boa estrutura afetiva ambiental, uma boa estrutura emocional, uma relação pessoal, amorosa boa com os pais, ele vai usar aquele jogo como uma matéria do imaginário, de uma imaginação, como se brincava de polícia e bandido há alguns anos atrás, como se brincava, como se assistia... E isso não fez uma pessoa um bandido só porque brincou de polícia e bandido. Isso, ou como existiam desenhos... característicos da infância de alguns telespectadores, como o Papaléguas e o seu Bip Bip, que fica o tempo todo agredindo o outro num jogo de imaginação entre agressividade e a habilidade de se esquivar da agressividade. Então, o jogo por si só, ele vai precisar de um terreno propício para desenvolver problemas. Perfeito. Olha, eu falei que ia conversar um pouco a respeito da depressão. Não deu tempo nesse segundo bloco, mas já. No terceiro bloco nós vamos falar de algumas questões emocionais. Quando acontecem na infância, o que nós pais devemos fazer? Para que a orientação do psiquiatra para nos deixar bem tranquilos. Até já.
Vanguarda Comunidade está aqui falando de transtornos emocionais, mentais, ainda no período infantil. Dr. Gustavo Giovanetti é psiquiatra com uma formação geral, porém com uma paixão específica pela infância. E quando a gente vê uma criança deprimida, é triste, né? Porque aparece o isolamento, não quer ir para a escola, liga a televisão, qualquer programa que for assistir tá bom, não interessa o que vai aqui, olha, a vontade dela fica um pouco amortecida. Como é que os pais deveriam lidar com isso? A depressão infantil hoje ela faz parte do grupo dos problemas que nós dividimos entre os transtornos internalizantes, que são aqueles como a depressão, onde a vivência interna do indivíduo é o seu maior problema. E os transtornos externalizantes, como o déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, onde o maior problema é vivido no ambiente. Nesses problemas relacionados ao mundo interno, a experiência do sentimento depressivo, a criança muitas vezes se manifesta, dependendo da idade, não por dizer eu estou triste, porque esse é um conceito que só vai ser possível ser elaborado plenamente a partir da adolescência. Isso. Né? Então uma criança... Ela sente. E deve ser muito doloroso para ela, porque ela não sabe elaborar isso. Isso, né? Então ela se manifesta muito mais pela falta de vontade, que nós em medicina chamamos de anedonia. É a falta de prazer de fazer aquilo que gosta. Então uma criança, muitas vezes, que deixa de brincar, se isola do convívio entre as outras crianças da sua idade, não tem interesse nem pelos jogos, nem pelos desenhos, ela pode estar sofrendo de alguma forma de tristeza, talvez ter dificuldade patológica. Pode ter dificuldade para dormir ou pode dormir demais? Pode dormir demais ou de menos, pode apresentar muitas vivências ansiosas, como os medos, as preocupações. Ela pode se autoagredir também? Em situações muito mais graves, elas podem chegar. Mas uma criança também pode manifestar muitas vivências emocionais através do corpo, como dor de cabeça, incômodos gastrointestinais, muita sensação de falta de ar, como manifestações da angústia se manifestando através do corpo. Agora, muitos pais nessa hora, quando veem o filho nessa situação, ficam incomodados, irritados, entram em atrito. Qual a melhor conduta que os pais deveriam ter nesse momento em que o filho precisa de muito carinho, de muita atenção? Isso. Os pais, se perceberem uma situação onde a criança está se manifestando dessa maneira, a primeira coisa, isso que você bem apontou, não colocar como se fosse uma culpa da criança, ou se ela está manifestando essa falta de interesse ou essa falta de vontade pelas coisas por uma questão só da sua vontade. Né? Muitas vezes ela não consegue ser de uma maneira diferente. Então, além de buscar uma conversa sobre as emoções com a criança, os pais também, se sentirem muito inseguros, podem procurar ajuda tanto da área psicológica, nos psicólogos, ou quanto da área médica, desde o pediatra que cuida daquela criança, até, se for necessário, uma orientação de um psiquiatra. Ou seja, toda a equipe médica precisa ser procurada, porque resolver sozinho pode ser angustiante também para a família, né? Com certeza, pode ser um fator de estresse não só, né, para a família. Geralmente, quando uma criança é acometida de um problema emocional, nós dizemos que toda a família precisa de apoio. Todos estão doentes de uma certa maneira. Né? Cada um com a sua porção. Por mais difícil que seja para a família aceitar o rótulo de uma família enferma, todos precisam de amparo, de ajuda, de carinho, de acolhimento. Sim, e de orientação, de desmistificação dos conceitos de que a doença mental é um problema uma qualidade moral de alguém. Né? A doença mental não é, mesmo na infância ou na vida adulta, ela não qualifica moralmente alguém melhor ou pior. Claro. Agora, nós falamos do internalizante e do externalizante. O desafio opositor, a criança que afronta, a criança que peita a regra, desafia o seu superior, aquele que lhe dá orientação.
E aí, outro problema grave. Este é um dos problemas de saúde pública mais importantes hoje no mundo, não só no Brasil, né? Que é quanto se gasta com as crianças que apresentam problemas de comportamento, que se espanca os colegas, agride os pais. Então isso, como eu disse anteriormente, ela vem de diversos fatores, né? Claro. É um problema de saúde que a gente chama multifatorial. Então, desde o temperamento individual de uma criança, a qualidade do desenvolvimento emocional daquela família para saber lidar com os aspectos da frustração, do crescimento pessoal. Atinge mais meninos que meninas? Atinge numa proporção de 3 vezes mais meninos do que em meninas. Né? E você encontra... Não há uma diferenciação entre classe social. Isso pode acontecer entre todas as classes sociais. Logicamente que as classes sociais menos favorecidas têm menos condições de cuidar dessa criança. Então o que vemos é, muitas vezes, evoluindo para a vida adulta, sendo a dificuldade econômica um fator de risco para a evolução do problema. Mais grave do que a situação econômica seria, então, a instabilidade familiar, com os várias vivências de violência doméstica que podem desencadear o problema. E isto dentro de uma pessoa que já tem o temperamento propício a vira um elemento acelerador desse processo. Olha, doutor, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo acabou. Eu tenho dezenas aqui de perguntas elaboradas para poder lhe fazer, só que não deu tempo. Eu quero convidá-lo para outros programas mais à frente. Retomaremos o assunto dentro de outros ângulos de abordagem. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vimos, então, neste programa, que o diagnóstico correto de uma enfermidade é um passo seguro para o tratamento certo de uma criança quando ela revela sinais de algum transtorno emocional ou mental. O importante é não ter medo de procurar a orientação de um psiquiatra infantil, como o Dr. Giovanetti, para que a criança se sinta mais protegida, amada e respeitada em suas características. Visite meu blog no site VNews e deixa lá o seu recado, hein? Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade. We'll be right back.